Hello pessoal do meu canal, hoje o tema é uma coisa assim deliciosa de se falar, porque é um dos meus filmes favoritos, né gente, que inclusive estreou semana passada. Eu fui na pré-estreia com meu boy e a gente foi assim, ai, a melhor sensação do planeta. Então hoje o tema é It, a Coisa. Eu queria ter um balão vermelho pra mim estar segurando aqui, pra mim flutuar junto com Pennywise, mas não tenho, mas vida que segue. Bora começar o vídeo. Para quem não sabe, It, a Coisa é uma adaptação do livro de Stephen King de 86, que já está aí na sua segunda adaptação, porque a primeira foi nos anos de 1990, quando ele ganhou o seu telefilme com outro ator, claro, que interpretava o Pennywise, outro elenco, blá blá blá. Mas vamos falar então, focando no de 2017, esse tá de parabéns por ser um reboot e conseguir fazer coisas assim plausíveis que muitos reboots não conseguem. O diretor é o Andy Muschietti, eu não sei se fala direito assim, mas é um diretor espanhol, né? Que é o mesmo diretor de Mama, de 2013. E eu acho que ele superou assim muitas coisas que Mama não conseguiu fazer, que ele deixou a desejar naquela direção, ele conseguiu superar nessa direção. Vou contar um pouquinho da história pra vocês. Tudo acontece na cidade de Derry, vários desaparecimentos graças ao palhaço macabro chamado Pennywise. Pennywise, acredita-se que, segundo inclusive Stephen King, ele aparece aí a cada 30 anos e quando acorda vem se alimentar de pessoas, exclusivamente de crianças, que tem aí uma fragilidade, e aí além das crianças fisicamente, ele se alimenta dos medos delas. Então a cada 30 anos ele volta e se alimenta, ou quando acontece alguma coisa sangrenta na cidade. Então nessa cidade de Derry, várias crianças começam a desaparecer, e o protagonista, que perde o seu irmãozinho, começa então a fazer uma teoria da conspiração com seus amigos de escola, que o seu irmão, na verdade, ele não morreu. Ele está assim, sabe, dentro do esgoto. Ele está aí desaparecido, mas na verdade ele não morreu. E tenta aí provar isso, não só para seus amigos, mas como para sua família. Então, meio que nas férias de verão, os seus amigos e ele tenta comover os seus amigos a ir atrás do irmãozinho dele, mas assim, em volta de vários outros acontecimentos que rodeiam a cidade e a turminha. Esse filme não é só um simples filme de terror, ele trabalha muitas outras questões dentro do enredo, que a gente fica assim, cara, é uma obra-prima realmente, não só do medo, mas de outras milhões de coisas. Por exemplo, ele trabalha o amor, ele trabalha o bullying, e o diretor tem uma tarefa muito difícil, não só esse diretor, o Andy, como do anterior, Tommy Lee Wallace, que dirigiu inclusive aí filmes da franquia Halloween. Então aí os dois têm diferentes épocas, né, diferentes questões a ser tratadas, mas como o Andy em 2017 tem questões mais atualizadas, não que isso não acontecia naquela época, mas que o Andy tem um desafio bem maior, na minha opinião. Então o Andy tem aí o desafio de colocar essas 7 crianças dentro desse enredo, trabalhar essas 7 personalidades e essas 7 coisas que o Pennywise aproveita delas, ou seja, os medos, as fraquezas, né? E é muito ligado aí às questões familiares, deixando bem claro. Pennywise assume várias formas, né, durante o filme, ou seja, de acordo com o seu medo, ele vai adquirir uma forma aí para te dar aquele susto, para te deixar aquele trauma e inclusive para te matar. O interessante desse filme é que o Andy consegue colocar da comédia ao terror em minutos. Você, ao mesmo tempo que você tá rindo, porra, do filme, você tá, puta que pariu, que susto é esse, sabe? Igual eu tive vários sustos, eu pulei da poltrona, assim como muitas outras pessoas que gritaram além de pular, eu também gritei inclusive. Assim, nesse minuto agora você tá rindo da porra das crianças lá fazendo piada, e no minuto seguinte a porra do palhaço pula na tela do cinema, a porra do palhaço te dá um medo pra caralho, a porra do palhaço mata alguém. E aí você fala, merda, cara, que filme louco. Tá, mas o que o Pennywise faz, Paulo? Ele é um fantasma? Ele é o quê? Olha, o Pennywise, gente, é um palhaço que fantasmagórico, até porque as aparições deixam isso bem claro. Porém, meu amor, as garras dele e os dentes é bem explícito que machuca. E não só machuca, né, como mata. Então, não vai achando que é um palhacinho fantasma que vai aparecer na sua tela. Cara, ele tem garra, ele tem dente e ele é horrível. Admita-se o King, inclusive, que quem vê a verdadeira forma dele fica louco. Eu comparo até o Pennywise com o serial killer famosíssimo dos anos 80,
Fred Krueger, porque o Fred Krueger tem aquele lance lá de sarcasmo, com morte, ele brinca com as vítimas, ele gosta de também afrontar as vítimas com seus medos, então o Pennywise lembra muito o Fred Krueger. E os dois aí tem assim, quem sabe um spin-off, né? Acho que não, gente, acho que vai ficar bem podre, bem linha Chuck, eu não ia gostar. Mas o Pennywise, ele tem essa linha sarcástica, ele brinca com as vítimas, ele faz as vítimas de brinquedo antes de matá-la. A fala favorita do Pennywise que a gente vê durante o filme é: eu não sou real o suficiente pra você. Ou seja, se ele for muito real pra você, se o medo que você tem dele, os seus medos principalmente estiverem à flor da pele, quanto mais você tiver isso explícito em frente a esse palhaço, mais ele fica forte, mais chances você tem de não escapar das garrinhas dele. Ainda falando sobre o bullying, além de as crianças tentarem escapar desse palhaço vagabundo, safado, elas têm que escapar também de um grupinho de alunos que afrontam elas na escola, ou seja, os mais velhinhos, aquela coisa que a gente está acostumado a ver nos cinemas, em novelas, e etc. Que chega lá, toma o lanche, que chega lá, dá uma bicuda, que chega lá, espanca. E nesse filme é bem pesado, porque isso fica bem explícito e as cenas são fortes e muito reais. A gente também tem um desafio muito grande, que é inclusive as cenas de violência infantil que uma das personagens ela sofre. A personagem de Sophia Lillis, a Beverly, ela sofre abuso sexual do pai. E isso me incomodou muito no filme. Ou seja, não tô falando que é uma coisa negativa, porque trabalhar isso dentro de qualquer obra audiovisual é muito pesado e deixa assim o clima muito tenso. Então, como a Beverly sofre os assédios do pai, e ao mesmo tempo a gente fica pensando, caralho, o pai assediando a filha e tem um palhaço querendo matar ela, e que horas que a gente até confunde o pai da Beverly com o Pennywise, e a gente fica assim, gente, caralho, será que o Pennywise entra nos adultos? Fica essa indagação, porque não só no pai da Beverly, a gente também tem aí nas mães e em outros pais a sensação de que o Pennywise está dentro deles ou manipulam eles de certa forma. The monsters see you as weaker. You don't even know they're getting closer until it's too late. Mas como a gente tem aí um pai que abusa de uma filha, e cenas inclusive que mostram não só uma agressão física, não tem um estupro assim na verdade, explícito, mas tem ele falando, você ainda é minha garotinha, e a gente vê o sofrimento nela, essa atriz é maravilhosa, gente, o olhar dela já passa o sofrimento que é de uma pessoa ser abusada, principalmente do próprio pai, e inclusive incomoda bastante, consegue ser mais incômodo do que algumas cenas que inclusive o Pennywise aparece. Andy parece que trabalha junto com o Pennywise na linha do real, porque fica aquela coisa do palhaço, né? Isso não é real o suficiente para eu não sou real o suficiente para você. E o Andy também levanta a questão, isso é real o suficiente para você? Ou seja, esse bullying aqui é real o suficiente para você? Esse abuso sexual aqui é real o suficiente para você? Sabe? Parece que ele esfrega na nossa cara que aquilo ali existe, e parece que ele esfrega na nossa cara, e parece não, ele esfrega na nossa cara que isso tá o tempo todo ao nosso redor, e a gente às vezes até ignora, às vezes a gente não faz nada. Uma coisa interessante é a diversidade dos personagens, né? Porque a gente tem um gordinho, que é super inteligente, eu adoro aquele personagem, tem também o judeu, tem um negro, o judeu ele vive naquela linha do medo, da fragilidade. O negro ele tem aquela coisa de que os pais têm uma tradição e ele tem que seguir. A garota sexualmente ativa, infelizmente por conta do pai, né? E essa fama que ela tem da cidade de ser vagabundo. Tem um personagem que vive doente e além de tudo um personagem gago, né? Então, ou seja, ele trabalha isso tudo, esses 7 personagens sem vitimizá-los, sabe? Eles são frágeis, têm as fraquezas, demonstram isso para o Pennywise. O grupinho que faz bullying com eles sabem que eles têm essas fraquezas, mas isso é trabalhado tão bem no filme. Inclusive eles usam isso para se fortificarem mais pra frente no decorrer da história. E é belíssimo de ver, porque a gente tem a sensação de tipo, nossa cara, olha só, eles juntos eles conseguem superar várias coisas. Bom, o filme tem a estética dos anos 80, né galera? Então a gente tem toda uma ambientação, todo um figurino, toda uma trilha sonora trabalhada para colocar a gente, né, como espectador dentro dos anos 80. E diferente de Stranger Things, que tem toda uma trilha sonora muito forte, tem todo um figurino muito forte, uma cenografia muito forte que nos remete a essa década, o It, a coisa,
é muito mais simples, sabe? Não que seja inferior, mas no It A Coisa, o figurino é mais simples. A gente sabe que é dos anos 80, por exemplo, a meia até quase o joelho das crianças, as roupas, sabe? A gente sabe que a gente tá dentro dos anos 80 pelo figurino, a gente sabe que a gente tá dentro dos anos 80 pela cenografia, um quarto sem, por exemplo, nada eletrônico dos protagonistas, né? A gente tem aí a cidade, os automóveis, a gente tem a casa mal assombrada que o Pennywise vive. Então, assim, a ambientação é simples, ela não deixa de mostrar que estamos ali dentro dos anos 80. E a gente compara com Stranger Things por causa das crianças, por conta da mesma década, enfim. Eu não falei ainda do elenco, né, gente? Porque tem o Bill Skarsgård, que faz aí o Pennywise. Gente, que ator lindo, que ator maravilhoso, que atuação linda. Deu nome, deu honra ao clássico, com certeza. Pra quem não sabe, quem interpretou Pennywise nos anos 90 no telefilme foi o Tim Curry, outro maravilhoso ator que deixou sua marca com certeza nesse palhaço, nesse personagem. Uma questão também que deve ser analisada é essa hostilidade, né, que eu já citei, do bullying, de todo o ambiente que essas crianças vivem, desse ambiente que o Pennywise proporciona para as crianças a partir do momento que elas sabem que existe uma entidade ali agindo. Então essa hostilidade não só macabra e dessa entidade, mas também do ambiente que essas crianças vivem, sabe? Essa hostilidade ela acontece de verdade, a gente tem que prestar atenção nisso. E é isso que o filme traz pra gente. O nosso mundo, ele é muito hostil. E para trabalhar e combater inclusive essa hostilidade, a gente tem aí a união das crianças, que também é bastante trabalhada, ou seja, juntos somos fortes. É essa mensagem que essa amizade delas quer passar. Apesar de que algumas morrem, apesar de que várias pessoas são desaparecidas e tem um mistério de onde elas estão, né? Porque tem aquela frase, você quer flutuar? E aí a gente fica pensando, cara, o que quer dizer isso? E no filme a gente entende muita coisa relacionada à união, a gente entende muita coisa relacionada ao amor e etc. A cidade de Derry, criada pelo Stephen King, né, aparece também em outros filmes como O Saco de Ossos, O Apanhador de Sonhos que eu amo, também em Insônia. Outra questão que a galera tá falando muito na internet é que It A Coisa foi baseado no Stranger Things. Amor, nada a ver, tá? Pra começar, It A Coisa, de 86, que foi o lançamento da primeira edição do livro, e de 90, que foi o telefilme, é o avô de Stranger Things. Então, Stranger Things, além de ter muita referência de It, a trabalhar todo o núcleo, toda a cenografia, tudo que já falei aqui no vídeo, que parece muito com It, então eles apanharam as referências do It e de muitos outros filmes das décadas de 80 e 90. Então, It é como se fosse o avô de Stranger Things. Stranger Things tem milhões de outras referências também, que é só você pesquisar que você vai entender mais ou menos por que a série fez tanto sucesso. Porque não é só uma referência, não tem só It no Stranger Things, tem várias outras coisas. Então parem de falar que Stranger Things foi baseado em It, porque não foi. Algumas curiosidades também do filme é que o ator Bill, que interpreta o Pennywise, ele chegou a ter vários pesadelos durante a produção do filme, a gravação do filme, e ele também ele chegou a não conhecer por opção as crianças antes de começar a gravação, para que ele conseguisse passar mais medo para elas. Inclusive, ele as faziam chorar de verdade, você acredita nisso? Tanto que ele incorporou no personagem. Um recorde aí marcado pelo filme foi de 197 milhões de visualizações em 24 horas. O teaser do filme teve essa quantidade de visualizações em 24 horas, ou seja, um recorde maravilhoso. Bom, o It A Coisa, que foi intitulado esse filme aí, esse reboot, ele é, né, uma adaptação do It, uma obra-prima do medo, que foi chamado esse clássico aqui dos anos 90, tá? Então It é uma obra-prima do medo, foi chamado essa adaptação, tá bom? E It A Coisa é o de 2017, que é o reboot, então não confunda as coisas. É o mesmo filme, porém mudaram apenas algumas coisinhas do nome. E aí os sobreviventes fazem um juramento de que nos próximos, quando o Pennywise voltar, eles vão voltar na cidade, ou se estiverem na cidade, eles vão voltar lá onde é a casa do Pennywise, eles enfrentaram um palhaço, para combatê-lo novamente, para não deixar que aconteça de novo essa chacina que o Pennywise fez. Então eles voltam aí na segunda parte do filme, que está prevista para 2018 e 2019, né? Como num clássico também teve duas partes, então esse reboot também vai ser dividido em duas partes. E eles vão voltar adultos para combater o Pennywise. Depois dos filmes, inclusive do livro, mas depois principalmente dos filmes, vários palhaços foram demitidos em vários lugares do mundo, inclusive na América, né?
por conta de darem medo para as crianças e para o público. Então o Stephen King até deu uma nota pública desculpando, falando que os profissionais não tem nada a ver com isso, blá 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 blá. Mas ou seja, o trem respingou até nos palhacitos engraçados e inofensivos dos circos. O papel do Pennywise foi tão bem elaborado e tão bem feito pelo Bill que ele inclusive consegue realmente, de verdade, colocar aqueles olhos dele um para cada canto. Isso seria um efeito especial feito pelo Andy, né? Proposto pelo Andy, mas o Bill, ele colocou assim explicitamente na mesa que conseguiria fazer essa distorção dos olhos, que é meio vesguinho, assim, uma coisa meio macabra que eu não recomendo, inclusive, que vocês vejam, fixem o olhar naquilo, porque deu medo pra caralho. Stick together. We'll win. Então é isso, gente, desculpa se o vídeo ficou muito longo, é muita coisa pra falar desse filme maravilhoso. Eu espero que vocês assistam ele nos cinemas a tempo. Não falem que o It é apenas mais um filminho de terror infantil, fantástico, porque não é. It é uma obra-prima não só do medo, It é uma obra-prima do amor, da união, da amizade. It é uma obra-prima de várias lições que o filme traz pra gente, dando um tapa na cara, tá? Um filme maravilhoso desse, com a trilha sonora maravilhosa desse, com um elenco maravilhoso desse, é pra mim o melhor filme de terror até agora do ano. Beijo grande no coração e até o próximo vídeo.